Vamos colocar os números da Covid de ontem, né? Hoje, evidentemente, logo mais vai sair os números de hoje à tarde, né? Ontem nós tivemos, infelizmente, né, mais uma morte. Eu vou trazer aqui os números e depois nós vamos falar muito. Daqui a pouco tem uma matéria especial que o Denis Pereira, a voz da notícia, ele vai falar a respeito aí da Covid-19 aqui na cidade de Três Pontos. É os números que estão batendo aí? Então tá beleza. Olha, ontem confirmados 5.175 casos. Olha, passamos já de 5.100. Quer dizer, 5.175 casos. Os recuperados, se a gente não falar aqui, a turma fala que a gente tá tocando terror, né, voz? 3.604. Óbitos, nós tínhamos na quinta-feira 108, agora 109. Em isolamento, tá? O isolamento aqui tá 1.439 pessoas. É gente pra caramba. E é o que eu disse, ô voz, tem aquele detalhe também. Tem as pessoas que não sabem que está com Covid. Isso é quem sabe que está em isolamento. Agora, os internados são 23 internados com suspeita, mais 5 total de 28. A síndrome gripal, 18.500, aliás, é 18.688. Então, esses são os números. Voz da notícia, agora nós vamos trazer uma notícia importante aqui, né, para os nossos amigos, para as amigas que estão acompanhando aqui o nosso programa Passando a Limpo, porque é o seguinte: mortes por Covid-19 é maior que de AVC e de câncer. O Denis vai trazer os dados aqui agora e vai explicar isso para vocês, porque as pessoas falam, mas tu tá morrendo só de Covid. Não, gente, morre de outras comorbidades. Só que acontece o seguinte, é que o Covid é maior e não adianta, nós estamos vivendo uma pandemia, então é por isso, se for colocar, morreu de infarto, é um tanto, mas o de Covid, se você pegar os números, é mais. Os números você está vendo aí na tela, os números das pessoas que estão com a Covid-19, muitos já recuperaram, graças a Deus, né, voz da notícia? Pois é, Silvano, os dados que nós recebemos da Universidade Federal de Alfenas, que faz um estudo semanalmente, e as estatísticas daquilo que aconteceu e daquilo que está previsto para acontecer, mostra que em 2021, em Minas Gerais, a média mensal de mortes por Covid-19 foi maior do que a soma da média mensal de mortes por câncer e doenças do aparelho circulatório, como acidente vascular cerebral, que é o AVC, hipertensão e insuficiência cardíaca, se comparando a 2019. Os dados são da pesquisa semanal divulgada pela Unifal. Isso é absolutamente inédito e muito grave, considerando que desde a década de 1970, a maior causa de mortes no Brasil tem sido as doenças do aparelho circulatório. Até este último dia 24 de maio, quando completaram-se 68 dias após o primeiro dia de onda roxa, havia-se observando estabilidade no surgimento de novos casos no estado. No entanto, o relaxamento das medidas, especialmente a partir do Dia das Mães, parece ter impulsionado uma nova escalada de casos em Minas Gerais. Há uma semana, 4 regiões do estado registraram tendência de crescimento da incidência. Em 24 de maio, esse número subiu para 9. Região Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste-Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul, Triângulo Norte e Triângulo Sul. 4 regiões registraram estabilidade, que é o Centro, o Norte, o Sudeste e o Vale do Aço. E apenas a região Leste apresentou tendência de diminuição no surgimento de novos casos. Em mortes, a região do Jequitinhonha foi a única que apresentou crescimento na tendência de novas mortes. 3 regiões apresentaram tendência de diminuição e nas outras 10 se registrou estabilidade. Em internações e óbitos, o sul de Minas apresentou tendência de estabilidade, sendo que a média de internações e mortes na semana foram, respectivamente, 102 de internações e 31 mortes. Entre os 10 municípios maiores em população, a média diária de mortes na semana apresentou tendência de crescimento em metade deles. Poços de Caldas, Varginha, Passos, Itajubá e São Sebastião do Paraíso.
e de diminuição na outra metade. Graças a Deus, Três Pontas está aqui nessa tendência de diminuição. Pouso Alegre, Lavras, Alfenas, Três Corações e, repito, Três Pontas. Nós temos agora a palavra do professor Sinésio, que é professor de epidemiologia e pesquisador aí coordenador, melhor dizendo, desta pesquisa semanal que nós divulgamos aqui em Três Pontas com exclusividade sobre os números da Covid em Minas, na região e também aqui em Três Pontas. Vamos acompanhar. O sul de Minas e atualmente o estado de Minas Gerais, e podemos dizer que praticamente o Brasil, ele vive um momento bastante crítico em relação ao rumo da pandemia. O ritmo da vacinação, todos estão percebendo, ele ainda está lento. E embora ele já esteja protegendo contra o aumento de mortes e de casos graves entre os mais velhos e pessoas já vacinadas, ele não é ainda importante para conter o ritmo de contágio. Nós ainda temos uma parcela da população muito pequena vacinada. E as pessoas que mais circulam, por N motivos, e mais podem proporcionar o aumento do contágio, essas pessoas mais jovens, eles não estão vacinados. Nesse sentido, nós também temos observado que, além de essa falta de proteção com a vacina, pela duração da pandemia, nós estamos realmente ficando cansados, com medidas de prevenção, e existe também um desencontro, de lideranças a respeito em todos os níveis de governo, a começar do governo federal, que tem o maior poder e maior responsabilidade. Com isso que nós observamos recentemente no sul de Minas, após o feriado do Dia das Mães, o que infelizmente já era esperado, Houve uma reaceleração no ritmo de novos casos, na chamada incidência. Então, já há mais de uma semana, nós estamos com uma tendência estabelecida de crescimento de novos casos. Por exemplo, no caso do município de Três Pontas, que é um dos 10 municípios mais populosos do sul de Minas, já há um mês, nós já registramos uma tendência desse crescimento de novos casos. Nesse sentido, hoje, o município de Três Pontas, assim como a maioria dos 10 maiores municípios, assim como em todas as regionais de saúde do sul de Minas e o sul de Minas, eles apresentam uma tendência de crescimento nesse ritmo de novos casos. O que isso vai significar? O que está significando? Nós estamos estabilizados num alto nível de contágio, o nível de mortes e internações que poderiam estar diminuindo em função da vacinação dos mais vulneráveis, ele começa a ser compensado por esse grande número de novos casos entre as pessoas mais jovens. Então, embora seja exaustivo ouvir falar, é importante que cada um tome as medidas de precaução como uma prioridade pessoal. O uso da máscara, o uso da máscara, o uso da máscara. As aglomerações que agora nesse mês poderão aumentar, com Dia dos Namorados, Corpus Christi, elas têm as aglomerações familiares, as aglomerações entre amigos, elas têm alimentado essa pandemia. E nós não podemos, inclusive, e por fim, esquecer que quanto mais casos existem e pessoas vacinadas, mas não ainda em grande quantidade, isso é a receita para que novas variantes mais transmissíveis e resistentes ao sistema imunológico se desenvolvam, como a variante P1, que começa a circular com cada vez mais força e vai predominar, como já aconteceu em São Paulo, no meio da nossa população aqui também do sul de Minas. Pois é, escutaram, o professor Sinésio falando aí a respeito desse problema sério que é o coronavírus, aqui na nossa, falou especificamente aqui em Três Pontas.